te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. E a paz de Cristo Jesus. Venho aqui nesta manhã, mais uma vez, ministrar, trazer aqui a palavra do Senhor para as nossas vidas, o nosso coração. Enquanto nessa manhã nós estávamos, que eu já falei para vocês, estamos estudando a palavra do Senhor, quase terminando já o livro de Juízes, e nós estávamos hoje falando, e quando eu estava vindo, na verdade, para aqui, para o trabalho, o Senhor estava falando ao meu coração o texto de Hebreus 12, 1 e 2. E aí eu queria compartilhar com você. Eu particularmente gosto muito, desse texto de Hebreus 12, 1 e 2, assim. E quando a gente estava estudando a palavra, nós estávamos ministrando e o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração a respeito da oração de Sansão. Sansão, quando ora, ao Senhor, pedindo-lhe de novo a força para que ele se vingue dos seus olhos, porque ele tinha realmente perdido os seus olhos por ter entregue seu segredo para Dalila, que insistentemente estava lá todo dia cansando ele, querendo saber qual era o segredo da sua força. Quantas vezes pessoas não estão assim na nossa vida, querendo descobrir o segredo da nossa unção, da nossa força, que vem do Senhor. E muitas vezes, por essas coisas do mundo, a gente perde a visão. E é tão maravilhoso que eu não tinha percebido, lembrava que esse texto iria falar de algo que, quando eu estava vindo ao trabalho, o Senhor estava falando ao meu coração desse texto que eu vou falar, E quando eu estava ensinando aqui a palavra junto, estávamos meditando, na verdade, na palavra, o Senhor falou muito forte, pelo menos ao meu coração, eu sei, para o coração das minhas ovelhinhas, que estava lá também, desfrutando dessa palavra, recebendo da parte do Senhor. Abra aí, por gentileza, o livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livramo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor, consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia! Glória seja dado ao Senhor. Observe que o texto vai nos ensinar e vai falar para nós alguns pontos que eu quero compartilhar com você nessa manhã, Claro que talvez, você não esteja entendendo bem, a alegria e o porquê eu estou falando desse texto, mas as meninas, que estavam lá no estudo, da nossa devocional desta manhã, vai entender bem, o porquê, está falando. Observe que ele diz assim: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livre-se de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Observe que Sansão desce para uma cidade, deixa eu só me lembrar aqui, para não falar errado. Sansão desce para uma cidade de Gaza, e ali ele se deita, com uma prostituta, e passa a noite, e aqueles homens daquela cidade descobrem que Sansão está ali, e eles ficam à espreita, à espera dele, para atacar a vida de Sansão.
né, que ele se vê, né, vê Sansão como um inimigo deles, né, assim, que eles temiam realmente, porque sabia a fama, o poder de Deus que operava na vida de Sansão, a força que Sansão tinha em Deus, né, por Deus, né, porque era Deus que deu aquela força a Sansão. E eles ficavam ali esperando até o amanhecer, passaram a noite à espreita. Ou seja, Sansão estava rodeado por aqueles homens daquela cidade para querer atacar a vida deles, né? Então observe que o Senhor Jesus, ele nos mostra, ele nos revela que nós sempre, né, vamos estar rodeados por tamanho nuvem de testemunha, de pessoas que vão estar olhando para nós, pessoas que vão estar nos observando, pessoas que vão estar olhando para nós, ou com atenção, né, assim, para ser, né, imitadores, ou como exemplo, como referência, né, ou como também, né, assim, à espreita para tentar, né, ver a nossa queda, ver, né, assim, o nosso proceder, né, assim, como a gente age, né, sempre vai estar para querer, tipo, estar nos acusando, não sei, né, assim, mas eu sei que um fato né, assim, somos rodeados por tão grandes nuvens, né, ou seja, existem pessoas que estão olhando sempre para nós, né, assim, deixa eu ver se não sei se é uma amiga minha, né, aqui do trabalho, Patrícia, acho que entrou agora, né, assim, se for, muito bem-vinda, tá certo? E aí, ele diz o quê? Né, assim, que está rodeado por tão grandes nuvens, né? E aí ele diz o segundo ponto que ele nos ensina. E ele diz o quê? Por tão grande nuvem, livre-se de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Depois que Sansão sai dessa cidade, ele desce, né, e se apaixona por Dalila. E ele se deixa envolver de uma tal maneira por Dalila que ele não percebe, né, que Dalila, né, por várias e várias vezes, né, assim, tenta. A Bíblia diz, né, e a gente estudou nessa manhã, que Dalila, né, assim, importunava tanto ele, pedia tanto para querer saber o segredo de Sansão, que diz que ele, versículo 16 do capítulo 16 de Juízes, diz assim: importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Querido, observe que a Bíblia diz, né, assim, se livre, se afaste de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Dalila envolvia Sansão, né, com aquela lábia, né, dela, né, e a gente precisa entender o texto antes, como a gente, né, estava lá estudando a palavra. Observe que ele se apaixona, se deixa envolver, né, por esta mulher que, né, assim, aqueles homens daquela cidade, os filisteus, né, diz para ela, né, assim, olha, procura saber de onde vem essa força de Sansão e a gente te dá 30 pratas, nós te entregamos. Aquela mulher se vende, né, pelaquela prata, envolve Sansão na sua lábia, na sua sedução, né, assim, e Sansão entrega, né, o segredo dele, da onde está a sua força, para aquela mulher. E ela prontamente, que se vendeu, né, entrega o segredo de Sansão, né, para aqueles homens que, né, captura Sansão, fere-lhe os olhos.
né? Coloca ele para agora girar moinho, né? Botam ele no meio de uma arena, né? Do templo, para que ele fosse ridicularizado, né? Assim, as pessoas rindo dele, Sansão fazendo graça para eles, cego. E a gente aprendeu, né, também, né, que Sansão ora e Sansão pede-lhe que o Senhor lhe conceda mais uma vez força para vingar os olhos, né, que os filisteus tinham furado, tinham tirado a visão. Observe que o Senhor diz, se afaste de tudo que atrapalha, do pecado que envolve. Sabe, querido, muitas vezes, né, queridos, vocês vão ver que o pecado, né, assim, vai querer nos envolver de uma tal maneira que muitas vezes, né, nós vamos, sim, muitas vezes não, sempre, né, nós vamos perder a visão, o foco, a direção. Nós vamos nos envolver, né, assim, com pessoas, com situações que vão nos tirar a visão, vão tirar os olhos que devem estar fitos no Senhor. E quando o crente perde a visão, ele fica sem direção, ele fica sem saber o que fazer, como proceder, né? Como agir, porque ele perdeu a visão. Por isso que Sansão, ele não pede, Senhor, né, assim, faz a minha visão, porque Deus tinha o poder. Faz a minha visão voltar, faz eu recuperar os meus olhos. Não, Sansão diz, dai-me força para que eu me vingue. Ou seja, eu quero, Senhor, eu reconheço que eu perdi a visão, porque os meus olhos precisam estar fitos no Senhor. Por isso que o versículo 2 vê o terceiro ponto desse texto que a gente aprende, né? Assim, primeiro é que nós temos que estar bem atento, que nós estamos, né, rodeados por nuvens de testemunha, nós estamos rodeados por pessoas, por situações que vai querer nos envolver a pecar, a sair do propósito de Deus, da visão de Deus, do que Deus quer para a nossa vida, do que Deus planejou para a nossa vida. Aí o Senhor vem, né, nos ensinando, dizendo assim, se afaste disso que envolve, né, você, que é esse pecado que está te envolvendo, que aos teus olhos parece tão bom, tão delicioso, né? E não fazendo apologia, né, ao pecado, mas pecado é bom, querido, porque se fosse ruim, ninguém fazia. Mas olhe, querida, o fim dele é destruição. Então, querido, ele nos ensina, se afaste. Não se envolva com esse pecado, não se envolva com essas pessoas, não se envolva com essas situações. Quantas vezes pessoas, né, são envolvidas pelo lugar, são envolvidas por pessoas. Oh, querido, quantas vezes a gente percebe pessoas que eu digo, minha nossa, como é isso? Pessoas que são igual a camaleão. Não é? Se eu estou aqui, eu vou ser igual a essas pessoas. Se eu estou, né, com amizades que chamam nome, que bebe, que acham normal praticar o pecado, eu também vou achar normal. Se eu estou aqui no meio de um grupo que busca Deus, que se dedica, que procura ter uma vida de santidade, eu vou ser santo. Se eu estou aqui com um grupo que é mais ou menos, né, tem o temor de Deus, mas pratica as coisas do mundo, né, aquele que fica em cima do muro, aí eu vou me comportar igual. Não deixe se envolver por pessoas, por pensamentos de pessoas, não seja guiado pelo Senhor. Não perca a sua visão por causa dos outros. Quantas pessoas são envolvidas, às vezes eu vejo que eu digo, minha nossa, tu não viu? Tá isso na palavra? Não, mas fulano, né, falou porque estava com amizade com fulano,
né? Estava no grupo de um fulano, saiu de um grupo, foi para outro, né? Assim, e agora tem um proceder daquele outro. Não serve mais, não cresce mais naquele grupo, né? Junto daquela pessoa, não sabendo que muitas vezes você está indo para o caminho da destruição. A Bíblia diz que o terceiro ponto, tendo os olhos fitos, ou seja, quando ele diz tendo os olhos, ele está dizendo, apontando onde tem que ser a sua direção, para onde você tem que estar olhando. Qual é a direção que você tem que seguir? O que você tem que fazer? Ele diz, tendo, é uma palavra afirmadora. Ele está afirmando para onde você tem que estar olhando, para onde os teus olhos têm que estar olhando. Ele diz, tendo, ou seja, mantendo, se permanecendo firme, olhando para essa direção, tendo os olhos fitos em quem? Jesus, autor, consumador da nossa fé. Ah, querido, quantas vezes, queridas, quantas vezes, por tão pouco, nós estamos perdendo os nossos olhos espirituais mesmo. Talvez você diga aí, né? Não, pastora, eu não sossego não, eu tenho as duas visões. Visões natural, mas não consegue enxergar, né, o espiritual. Sua visão, né, está embaçada, a visão foi perdida. Sabe por quê? Porque se você se envolveu, porque você não se afastou, né, de tudo aquilo, né, que é engano, tudo aquilo que é pecado. Mas tem gente que se envolve, porque Sansão, a gente precisa entender que Sansão, ele teve a oportunidade. Primeira vez, né, assim, podia até ele estar apaixonado, não ter percebido. Ele diz, se me envolver com cordas molhadas, né, assim, perde minha força. Eu vou ser igual a um homem comum. Ele entendeu que Dalila queria que ele fosse um homem comum, fosse igual aos outros homens, que ele perdesse a sua força. Ele insiste, porque mais uma vez ela vai para ele, né, assim, e diz, os filisteus estão atacando, e aí ele rompe as cordas. E mais uma vez ela diz, você me enganou, você não me ama, você me enganou, né? Onde está a sua força? Mais uma vez ele diz, qual é a oportunidade dele se livrar? Mas não, ele estava deixando se envolver, ao ponto que todos os dias ela importunava ele. Todos os dias ela estava lá, importunando ele, dia após dia, até que ele diz assim, até cansar. Ele estava cansado ao ponto de morrer. E aí o que ele faz? Ele entrega, né, o seu segredo. E aí a Bíblia diz que ela percebe que agora ele tinha falado a verdade. E ela chama os filisteus, vem mais uma vez, porque agora ele falou onde é a força dele. Os filisteus vêm, atacam. A primeira coisa que os filisteus fazem, né, mesmo prendendo ele, amarrando eles, sabe o que os filisteus fazem? Fura os olhos. Porque o pecado, as pessoas, a primeira coisa que ela vai fazer é furar os teus olhos para que você não enxergue Deus falando com você. Não enxergue, né, que a mensagem é para você. Não enxergue o caminho que você está percorrendo, que é de destruição. Ela vai fazer questão de tirar logo a sua visão, porque a Bíblia diz que eles diz, tendo os olhos fitos em Jesus. Ele diz qual é onde os nossos olhos, que direção os nossos olhos têm que tomar, têm que estar.
em Jesus, autor, consumador da nossa fé. Eu sei que talvez você esteja aí do outro lado, né? E essa palavra pode parecer para você motivo de não dar muito glória, né? Se você vai pensar que vai dar glória para mim, nem precisa, né? Mas se você entende que essa palavra, nessa manhã, Deus está falando para você, porque o Senhor nos ama, né? Nessa manhã, né, assim, lá o pessoal que estava no grupo viu, né, como eu estava ministrando, eu até falei, não sei se serve para vocês, mas para mim o Senhor está falando fortemente. Porque muitas vezes nós somos envolvidos, sim, por essas paixões desse mundo, por essas coisas desse mundo que querem tirar a nossa visão. Mas nesse dia de misericórdia, né, do Senhor, que todos os dias a Bíblia diz, todas as manhãs a misericórdia do Senhor, elas são renovadas. E esse é o fato de não sermos consumidos. Essa misericórdia vem dizendo, ei, não se envolva não. Não se envolva com esse pecado. Não se envolva, né, com essas situações, com essas pessoas. Porque elas vão tirar a sua visão. Elas vão roubar a sua visão. Mas Sansão, né, em meio àquela situação, veja que em nenhum momento a oração de Sansão, né, tipo, é aquela oração de orgulho próprio ferido, né? Mas, Senhor, eles estão rindo de mim. Aquela Dalila, né, assim, fez isso e isso. Ele diz, não, Senhor, deixa eu me vingar por eu ter perdido a visão, por essas coisas que eu me envolvi. Eu quero minha visão de volta, Senhor. Eu quero olhar para Tu firmemente, sem vacilar, sem perceber essas coisas desse mundo. Eu quero estar com meus olhos fitos no Senhor, porque com meus olhos fitos no Senhor, sempre eu vou ter a direção certa. Sempre eu vou trilhar o caminho de vitória, porque o Senhor vai estar me guiando, o Senhor vai estar me mostrando, o Senhor vai estar me direcionando para o que eu devo fazer, como eu devo fazer, o que eu devo fazer. Que Deus abençoe, né, a você, né, assim, que essa palavra, né, nessa manhã, vá de encontro ao teu coração. E que você, né, que perdeu a visão, como Sansão, por ter entregado, né, as suas armas, ter achado e desejado e deixado ser envolvido, né, por situações como no meio do cristão, né, por Dalila, né, por os encantos, né, de Dalila, né, assim, que nessa manhã você possa fazer essa oração de Sansão, que Deus recupere a tua visão, que você olhe firmemente para o autor e consumador da tua fé, que os teus olhos estejam no Senhor, em Deus, que te dá a direção certa. Que Deus abençoe. Um beijo, um dia de excelência para você. Que a tua visão seja recuperada, né, assim, e que você volte, né, para o caminho que Deus te mostrou, o caminho que Deus tem para a sua vida, né, aquilo que Deus tem colocado na sua vida e que você, né, envolvido com algumas coisas, com pessoas, com situações, né, assim, achou, né, assim, que era melhor sair, que era melhor renunciar, que era melhor se envolver com o outro lado, né, assim, que nessa manhã, né, com certeza, né, Deus principalmente, está de braços abertos, né, para recuperar a tua visão, para te conduzir, né, para a visão que o Senhor quer. Quando a gente lê esse texto, você vai observar que existe um rapaz que o próprio Sansão diz assim, me coloca entre umas colunas onde sustenta o templo. Deus coloca pessoas,
sim, nas nossas vidas, para nos colocar, né, como coluna, nos erguer como coluna, ou estar junto, né, de pessoas que são colunas na sua vida, porque muitas vezes Deus levanta pessoas para ser coluna na sua vida. Que Deus muito, 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 muito abençoe, tá certo? Que você tenha um dia de excelência, que você seja esse agente abençoador que você tem sido, né? Assim, de transmitir essa palavra, tá lá no canal, né? Assim, você pode pegar essa palavra e enviar para um monte de pessoas que você puder, para que essas pessoas sejam alcançadas, né? E se liberte, se afaste de tudo aquilo que se afasta, que te leva ao pecado, que te envolve ao pecado. Tá bom? Que Deus abençoe. Um beijo.